Olá, estamos novamente aqui reunidos em mais um capítulo da nossa série Sete Pecados Capitais. Na verdade, é o último capítulo da nossa série e nós hoje iremos falar sobre o pecado da ira, da irritação, da cólera. Será que você, em alguns momentos da tua vida, sente aquela raiva, sente aquele fogo dentro de você que te pede para tomar uma atitude assim de vingança, de ódio, enfim, aquele sentimento ruim que te deixa para baixo porque talvez você não tenha respondido como gostaria de ter respondido àquela pessoa, você não tenha, e fica aquele sentimento de vingança, aquela trama mental que fica te incomodando por dias. Como que será que funciona o pecado da ira? Por que existe a ira dentro de nós? Por que existe essa força que nos impele a cometer tantos erros, a falar o que não devemos falar, hein? Então é isso que nós iremos ver hoje. Então eu peço que você não perca esse episódio, né? Está muito bom, temos muitas frases legais para você guardar no coração e assim você poder desenvolver o seu exame de consciência. Hoje nós encerramos o ciclo no nosso exame de consciência para poder fazer depois uma boa confissão. Aquela confissão que você vai sair com a alma branca, com a alma limpa, né? Da graça de Deus. Que bom, né? Então, antes de nós rodarmos a vinheta, eu gostaria de você 5 coisas, né? Aqueles 5 passos para tornar o nosso canal no YouTube um canal ótimo, né? Além do conteúdo que eu tenho certeza que você gosta, mas nós precisamos da sua ajuda. Então, quais são essas 5 coisas? Primeiro, curtir esse vídeo. Segundo, você vai compartilhar esse vídeo. Terceiro, você vai deixar o seu comentário. Escreva o seu comentário, o que você está achando do programa, vai comentando ali, vai partilhando, né, os temas mais interessantes desse tema, né, as frases que mais chamaram a atenção. Depois, quarto, você se inscreve. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva nesse canal. E quinto passo, você vai ativar o sininho. Sabe o sininho que está ali debaixo do vídeo? Pois é, ativa aquele sininho e fique antenado de todas as novidades do nosso canal Misericórdia Channel, tá bom? Combinado? Então assim a gente pode rodar a vinheta mais tranquila. Então são alguns segundinhos só para te dar o tempo de fazer todas essas coisas e a gente começa o nosso programa. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, você que me acompanha nesse momento, hoje nós então iremos falar sobre o pecado da ira, ou da irritação, da cólera, né? Para iniciarmos,
esse tema, eu gostaria de já iniciar com a Sagrada Escritura. Então, peço que você pegue a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 42. Diz assim: Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te quer pedir emprestado. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai Celeste é perfeito. Nossa, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Que forte, né, meus irmãos? Então, olha, para a gente entender o pecado da ira como um pecado, nós devemos compreender isso que Jesus está dizendo nesse Evangelho de Mateus aqui. O que Jesus está nos falando? Amai os vossos inimigos. Jesus questiona, vocês têm ouvido olho por olho, dente por dente, né? E isso acaba sendo algo instintivo nosso, né? Quando alguém nos faz alguma coisa ruim, imediatamente a gente já quer revidar, a gente já quer se vingar. Se não agimos, ao menos sentimos a vontade de gritar, de xingar, de falar tudo que aquela pessoa merece ouvir e acabamos por justificar as nossas ações por uma espécie de justiça, ou seja, eu estou no meu direito, porque aquela pessoa está errada, como se o erro de outro justificasse um erro que eu quero cometer, né? Então, vejam, amai os vossos inimigos, para a gente entender a ira como um pecado, entendermos esse pecado, é necessário entendermos aquilo que Jesus nos pede. E Jesus nos pede que amemos, e não amemos somente as pessoas que nos amam, porque Ele diz que recompensa tereis se amais somente aqueles que vos amam. Amai os vossos inimigos, porque eles não têm nada para te dar. Isso sim é heróico, isso sim é frutuoso, é bom para você, porque mortifica tantas coisas ruins que tem dentro, mortifica inclusive essa ira, né? Ou você acha que esse sentimento é bom? Olha, por um lado é, e a gente vai entender já já o porquê que ele pode ser bom, mas por outro lado, ele é péssimo, péssimo, porque não parte do princípio do amor, não parte do princípio do amor. E para você saber como amar esses inimigos, você tem que descobrir que Deus exige de ti esse amor, né? E para saber se nós amamos os nossos inimigos, porque você pode dizer assim, padre, mas eu não tenho raiva da pessoa. Eu amo, né? Eu não tenho raiva, eu não guardo rancor, eu não guardo raiva. Só eu te pergunto então, tá, mas você perdoa? Você perdoou essa pessoa? Como saber se você perdoou determinada pessoa? Simplesmente lembre agora dessa pessoa, de uma pessoa que te fez muito mal, que você acha que já perdoou, mas lembre agora dessa pessoa e lembre do que aquela pessoa fez para você. Lembrou? O que você sente agora? O que você está sentindo? Entende? Agora é o seguinte, meus irmãos, perdoar não tem nada a ver com sentimento.
Então você não pode dizer assim, nossa, realmente, Padre, então eu sinto uma raiva muito grande daquela pessoa. O que significa perdoar? Significa que você vai pegar todo aquele sentimento ruim com relação a determinada pessoa e você vai superar aquele sentimento ruim e transformá-lo em ações concretas de amor para com aquela pessoa. De um modo prático, você vai sentir vontade de brigar com aquela pessoa, você vai sentir vontade de revidar tudo aquilo que ela fez, você vai sentir vontade de fazer mal para aquela pessoa, mas você não vai fazer nada disso. Você vai agradar, você vai procurar tratar bem, você vai procurar amar aquelas pessoas da mesma forma como você ama as pessoas que te fizeram bem. Procurar amar. Isso não significa que o sentimento vai desaparecer assim de uma hora para outra, não. Pode ser que você conviva com ele a vida inteira, mas você vai continuar lutando porque você perdoou, ou seja, você não deseja fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez para você. Você está agindo de forma concreta, tendo por base o amor, tá bom? Então, porque o amor e o perdão são duas realidades que caminham juntas. É interessante que quando a gente vê as pessoas que começam uma caminhada na igreja, começam a vida em Cristo, né? E ali aquelas pessoas renunciam ao mundo, renunciam ao pecado, começam a rezar, vai na missa todo domingo, começa a se confessar, faz tudo, sabe? Suas devoções, tudo. Mas parece que começam a ficar mais irritadas. Ou mesmo parece que a única coisa que não consegue largar é justamente a ira. Né? São pessoas devotas, são pessoas que vão à igreja, são pessoas que creem em Deus, tudo professa a fé, mas são pessoas iradas. Por que isso? Né? Porque não obstante o progresso na vida espiritual daquela pessoa, né, elas acabam tendo que lutar contra essa espécie de irritabilidade, ó, que se manifesta de 3 formas, tá bom? Então, se você tem o bloquinho de anotações aí, o seu caderninho, né? Então, anota 3 formas, né, dessa ira se manifestar nas pessoas piedosas, nas pessoas que caminham na igreja. Primeiro, ira com os pecadores. Com os pecadores. É uma ira orgulhosa, né? Porque a pessoa que está caminhando em Deus começa a criticar os outros que não caminham em Deus. Começam a condenar no coração aqueles que estão no mundo, que estão no pecado, mas acabam esquecendo que um dia você estava ali também. Que Deus agiu na tua vida por misericórdia, mas começa a ter raiva, você tem que se converter, você tem que mudar de vida e começa a agir de uma forma grosseira, porque o outro não pode errar. Claro que o pecado nunca é bom, claro que você agora não vai acariciar o pecado, você não vai se conformar ou conformar a tua vida ao pecado ou à vida dos pecadores, dos que estão em pecado, não, mas ter ira para com os pecadores é uma armadilha que te prende a um pecado. Entende? Olha a armadilha que o demônio cria. Você olha o pecado, tem raiva do pecado e acaba tendo raiva também do pecador. E isso te gera ira, te gera raiva, porque a pessoa não muda, a pessoa não sai do erro. Cuidado. Segundo, ira quando cai no pecado. A pessoa piedosa, a pessoa que está caminhando em Deus, começa a caminhar, de repente caiu naquele pecado antigo e começa a ter raiva porque caiu no pecado. Começa a ficar indignada. Consequentemente, aquela raiva por ter pecado, por ter caído no pecado, acaba fazendo com que ela se desiluda com a possibilidade da conversão e acabe caindo em outros pecados. Acaba sendo uma bola de neve, uma avalanche, né? E aí caiu naquele pecado, ficou com raiva porque caiu no pecado, isso é orgulho, porque é como se a pessoa dissesse assim, como eu, justamente eu, você. Sem a graça de Deus, nós podemos cometer as piores atrocidades, podem ter certeza disso. Sem a graça de Deus, podemos tudo de ruim. Assim que também com a graça de Deus nós podemos tudo de bom. Entenderam? Então sim, podemos sim cometer muitos pecados horríveis sem a graça de Deus, né? Agora o que a gente não pode fazer é cair nos extremos. Nem ter raiva e acabar se indignando pelo meu pecado, nem com o pecado dos outros, mas também não ser relaxado, né? Eu pequei, paciência, o que eu vou fazer, né? E ficar assim, né? Mas também não faz nenhum ato de contrição, nenhum exame de consciência para poder se arrepender de verdade, ou pedir a graça a Deus do arrependimento sincero. Isso também são os extremos, tá?
E terceiro ponto, né? A ira com a injustiça. Né? A ira com a injustiça. Né? Ou seja, a pessoa que está caminhando ali, ela não pode ver nada de errado. Começa a se indignar. Né? Não pode ver nada fora do lugar ali, porque já começa a sentir ira, começa a sentir raiva. Né? O problema está no sentir aquela raiva, no sentir e ser movido por aquele sentimento. Vocês entendem? Não que a gente vai concordar com a injustiça, não, mas por que ficar irado com a injustiça? Por que ficar indignado com aquilo a ponto de acabar condenando as pessoas que cometeram a injustiça, a ponto de acabar condenando, sabe? Condenar a injustiça, sim, mas saber com sabedoria desconstruí-la para construir a justiça. Isso sim, tá? Para ajudar a compreender melhor, eu peço que vocês abram aqui novamente a Sagrada Escritura em 2 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Por esses motivos, esforçai-vos quanto possível para unir a vossa fé à virtude a ciência, a ciência a temperança a paciência a piedade, a piedade o amor fraterno e ao amor fraterno a caridade. Olha que interessante, né? Esforçai-vos quanto possível para unir a vossa fé à virtude. Una a virtude à vossa fé. Ou seja, tem que ser uma fé virtuosa, que te faça crescer e progredir de verdade. A virtude você deve unir à ciência, porque você também tem que ter uma fé que é racional, tá? Fé e razão devem caminhar juntas. A ciência, a temperança, né? O equilíbrio na ciência também, saber que a ciência, a razão, tem limites. A temperança, a paciência, e por aí vai, a paciência, a piedade, o amor fraterno, e ao amor fraterno, a caridade. Então tudo se encerra na caridade. E a caridade, meus irmãos, é o amor. É o amor de Deus, nós bem o sabemos, é o amor supremo, né? É o amor supremo, né? Então, quando a gente parte dessa ação progressiva, ou seja, crescendo na virtude, a gente compreende então que essa severidade que acaba vindo dentro de nós para cumprir a justiça, acaba sendo injustiça, né? Por falta de paciência, de benevolência, de caridade. Padre, mas eu estou fazendo a coisa certa, eu estou corrigindo os meus irmãos, eu estou pregando a verdade, pregando o Evangelho. Tá, mas você está pregando com paciência, com benevolência, com caridade, com mansidão, assim como fez Cristo? Ou você está pregando com agressividade, com raiva, com ira? Qual é o motivo? Qual é o motivo de tudo isso? Será que o que te motiva a converter as pessoas é a tua impaciência de não saber que elas também têm o seu tempo de conversão? Então por que não primeiro trabalhar a terra, arar a terra, para depois jogar a semente e ali esperar o crescimento daquela semente? Então tudo isso exige um tempo, exige um progresso, tá? Mas aí você pode se perguntar, padre, mas o que provoca o pecado da ira? Se você quiser anotar, anota aí. O que provoca o pecado da ira? É um pecado, ou seja, uma desordem, que estabelece o exagero daquilo que é próprio do ser humano, isto é, a autodefesa, a proteção. Ou seja, o exagero daquilo que é próprio do ser humano, ou seja, a autodefesa, a proteção. A ira, meus irmãos, no fim das contas, acaba sendo uma defesa. Porque você sabe que se você gritar, o outro não vai ter forças para te responder, a não ser que ele grite mais alto. Você sabe que se você for agressivo naquele momento, você vai conseguir deixar aquela pessoa acuada. Você força aquela pessoa a aceitar o que está dizendo e não te questionar, não te contrariar. Então isso acaba sendo um sistema de defesa, de autodefesa e de proteção. Está se protegendo, né? Mas, mais que uma ação, é um desejo. Então, para você compreender assim a origem do pecado da ira
Quando que o pecado da ira é realmente um pecado? Como identificá-lo dentro de mim? Você tem que identificar o desejo que tem dentro de você. Ou seja, o sentimento que tem dentro de você. É um desejo de repelir ou castigar aquele que fez com que você se sentisse ameaçado, né? É um desejo de fazer com que aquela pessoa saia de perto de mim, com que aquela pessoa se sinta dor, assim como você sentiu dor também. Que aquela pessoa chore, assim como aquela pessoa te fez chorar. Então acaba sendo um olho por olho e dente por dente, assim como Jesus fala no Evangelho, né? Vós ouvistes isso, olho por olho, dente por dente, mas eu digo, amai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Então, qual é o desejo que está por trás de tudo isso? É o desejo da salvação daquela alma ou o desejo de estabelecer a sua vingança? De justificar o seu ódio dentro da vida daquela pessoa, né? A ira, meus irmãos, quando tem uma motivação, o desejo que o outro se salve, ela pode até ser algo positivo. Não sei se vocês sabiam disso, né? Por exemplo, quando Jesus entra no templo com um chicote, né, e destrói as mesas dos vendedores que estavam transformando o templo em um comércio, lembram disso, dessa passagem? Pois é, Jesus ali estava irado, ele estava bravo. Mas a motivação de Jesus a tomar aquela atitude é pela salvação. Mas dentro dele, ele tinha essa vontade de fazer aquelas pessoas se salvarem. E naquele momento cabia aquela atitude. Mas o que motivou Jesus a agir daquela forma não foi a ira, foi o desejo de salvação das almas. Vocês entendem a diferença? Então, a questão é utilizar aquela energia que é provocada pela ira para fazer com que as pessoas se convertam, que as pessoas mudem, e ali você vai transformar aquela energia em uma ação de verdade e caridade. Você vai evangelizar a partir da verdade e da caridade. Até o Catecismo da Igreja Católica nos ensina bastante sobre isso. Então, se você tem um catecismo, abra aí no número 1768. Olha só, olha o que a Igreja nos ensina com relação a isso. 1768, né? Falando dos sentimentos, das paixões da alma. Olha, os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. Olha, os grandes sentimentos não determinam a moralidade nem a santidade das pessoas. São reservatório inesgotável das imagens e afeições em que se exprime a vida moral. As paixões são moralmente boas quando contribuem para uma ação boa. Em caso contrário, as paixões são más. A vontade reta ordena para o bem e para a bem-aventurança os movimentos sensíveis que ela assume. A vontade má sucumbe às paixões desordenadas e as exacerba. As emoções e sentimentos podem ser assumidos em virtude ou pervertidos em vício. Olha só, né? Então, as emoções e os sentimentos podem ser assumidos em virtudes ou pervertidos em vícios. Ou seja, o que o Catecismo da Igreja Católica está nos ensinando? Que os sentimentos que você tem, inclusive o temperamento que você tem, pode te ajudar a caminhar para o céu. Por exemplo, uma pessoa que é mais melancólica, né, temperamento melancólico, ela tem mais facilidade de reconhecer a dor do outro, né? Então ela é mais emotiva e, portanto, ela acaba sendo mais introspectiva, né? Então ela tem mais facilidade, por exemplo, de olhar o sofrimento do outro e entender o sofrimento do outro, assim também como ela tem mais facilidade para a oração, para a contemplação, para a meditação. Então, utilizar aquilo que em ti é natural, que em ti acaba sendo uma paixão porque faz parte da tua natureza humana, para o teu bem. A mesma coisa, uma pessoa colérica, né, que acaba sendo mais incisiva e acaba falando com mais força, ali naquele momento, utilizar aquilo para aquela energia que poderia ser utilizada para a vingança, para o ódio, para pregar o mal, para pregar o bem. O convencimento para fazer com que aquelas pessoas acreditem no Evangelho, creiam no Evangelho e abracem o Evangelho. Então, a ira, por ser uma paixão, pode sim ser utilizada para o bem. Pode sim ser utilizada para o bem, à medida que o seu desejo seja fazer o bem, né? O seu desejo seja fazer o bem. É igual, por exemplo,
ter essa raiva de pecado, né? Por exemplo, não é errado você ter raiva do pecado, né? Se aquela raiva faz com que você fuja do pecado e saia do pecado. Agora, se você tem raiva do pecado, acaba tendo raiva de si mesmo por causa do pecado, isso já não é virtuoso, né? Isso é orgulho, porque você está tendo raiva de si mesmo por causa de um erro que você mesmo cometeu. Então você tem que ter para consigo mesmo uma compaixão muito grande, a ponto de fazer você abraçar a misericórdia de Deus, se levantar e confiar. Porque isso vai fazer, senão isso vai fazer com que você gere dentro de você uma desconfiança e não vai fazer bem. Entendeu? Então é necessário você utilizar aquilo que você já tem para que você consiga crescer na virtude. E sobretudo, estar atento aos sinais da raiva, estar atento aos sinais da cólera, da ira. Por exemplo, alguns sinais aqui, ó. A impaciência. A impaciência é um sinal visível de ira. Quando você está impaciente com tudo, com todos, a pessoa fala alguma coisa, você já fala 10 coisas, porque aquela pessoa falou aquela coisa, ou a pessoa fez uma coisa que você não gostou, tirou o livro, mexeu com o livro assim, você já ficou impaciente, ou é uma pessoa mais lenta e você acaba já empurrando a pessoa. Enfim, a impaciência é sempre um sinal de ira. Aliás, é o principal sinal da ira, a impaciência. Depois o mau humor. O mau humor acaba sendo um grande sinal de ira. Por quê? Porque o mundo de ontem é o mesmo mundo de hoje. Acontece que dentro de você o mundo mudou, porque você não dormiu bem, você está preocupado com alguma coisa, mas é a mesma coisa, é a mesma cama, é o mesmo quarto, você acordou, já estava sentindo mal, sentindo alguma coisa que estava te fazendo mal e você ficou mal-humorado. Então, essa questão, você saber domar esse mau humor. Agora, se você se entrega ao mau humor, aí sim. Aí você vai se tornar uma pessoa escrava do vício da ira, do pecado da ira. A irritação demasiada através de gestos, né? Por exemplo, você está no trânsito, aí o carro vai lá e passa na tua frente, ou então acontece alguma coisa no trânsito, enfim, qualquer coisa, você vai lá e começa a fazer gestos assim, né? De raiva mesmo, então coisas desse tipo, até mesmo com um olhar para a pessoa, você não diz nada, está oferecendo, né? Porque você está na graça de Deus, mas você está irritado ali com a outra pessoa, né? Então você começa a olhar, a fazer caras e bocas para aquela pessoa. Isso aí são sinais da cólera, da ira, né? E palavras violentas também, não só palavrões é o extremo, né? Mas às vezes dá uma respostinha, olhar para a pessoa já tem sempre uma crítica, uma coisa ali, nunca tem algo positivo para falar, ou quando tem algo positivo para falar é sempre sobre si mesmo, ou sobre outras coisas de outras pessoas, mas para aquela pessoa é sempre algo ruim, é ira, né? E claro também a vingança, né? O desejo de vingança e a prática da vingança, que é pior ainda, né? Ter o desejo da vingança ainda não chegou a ser pecado, porque você sente algo lá dentro de você, mas você está dizendo, não, eu não vou fazer porque eu vou ofender a Deus e meu irmão. Entende? Então isso é diferente, tá bom? Agora um ponto também muito importante, meus irmãos, é jamais reprimir esses sinais. Jamais. Se você sentiu mau humor, sentiu impaciência, sentiu irritação, esse desejo de vingança, essa raiva, essa coisa que está lá dentro, não reprima. Você tem que converter. Exatamente. Porque é como você pegar uma panela de pressão que está sem tampa e você percebe que começa a ferver e você vai lá e põe a tampa e deixa lá. E deixa lá. A pressão está pegando lá, uma hora ela explode se você não fizer nada. Entende? Então o que você tem que fazer? Tem que converter aquilo. Tem que mudar aquele sentimento. Primeira coisa, se conscientizar de que aquilo que você está sentindo não é bom. Então, se está de mau humor, fica um pouco mais silencioso, vai pedindo a graça de Deus da alegria, a virtude da alegria, vai relembrando as coisas boas que Deus já realizou na tua vida e você já vai mudando ali. Vai mudando aos pouquinhos o teu humor, vai mudando o teu humor, entende? Então, não reprima, não fique ali, porque quando você reprime, aquilo vai gerar um ódio acumulado, um rancor, mágoa e o desejo de vingança vai se tornar cada vez mais forte. Tá? Então o perigo é se tornar essa mágoa.
Esse rancor que fica ali guardado, que fica ali enferrujando a tua alma, enferrujando as virtudes, até que se torna em vícios e depois em pecados capitais. Então tomem cuidado com isso, tá bom? Então o segredo jamais é abafar aquilo, é se trancar no quarto, é evitar o contato com as pessoas. Não, ali você está simplesmente reprimindo os sentimentos. Mas tem que converter, tem que ser heróico, tem que pedir a graça de Deus para mudar aquilo. E tem que encarar a vida. Né? Porque se a gente for, toda vez que a gente estiver mal-humorado, triste, a gente se trancar no quarto, então a gente não vai resolver nossos problemas, a gente vai simplesmente fugir deles. E o pior de tudo é que o problema está dentro, né? Está dentro, tá bom? E qual que seria o remédio contra a ira? Um remédio imbatível, né? Imbatível, um dos, né? Mas esse é muito forte, é o perdão. É o perdão. Isso Jesus também vai falar. E vamos aqui novamente abrir a Bíblia. Né? Hoje estamos utilizando bastante a Bíblia, né? Então vamos abrir novamente aqui em Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Então, Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Bem curtinho, né? Só para a gente entender bem, olha só. Então Pedro se aproximou dele, de Jesus, né? E disse, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? Nossa Senhora, não te digo 7 vezes somente, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o 7 é o número da perfeição. O 7 é o número da totalidade, o número dos nossos sacramentos, 7 sacramentos. Quando Jesus fala assim, não somente 7, ele está dizendo 70 vezes 7, né? Ele está dizendo assim, infinitamente. Quantas vezes for necessária, para que se torne perfeita. Para que então, ou seja, não meça esforços para perdoar. Não meça, não ponha limites, não ponha um número, eu vou perdoar tantas vezes, não. Perdoe sempre, porque o amor exige o perdão e o amor tem que ser ilimitado. Guardar mágoa, ressentimento de alguém vai fazer com que dentro da tua alma se crie vícios e pecados e doenças espirituais que vão destruir a sua alma, a sua santidade. Então não é o outro que está perdendo, é você que está perdendo, porque você está tirando de si mesmo a possibilidade de ir para o céu. Não estou dizendo que você vai para o inferno, estou dizendo que você está tirando, roubando a possibilidade de ir para o céu. Então você tem que perdoar e fazer o esforço para perdoar, né? E assim pedir a graça, né? Para que Deus abra a sua mente. O perdão é justamente isso que abre a sua mente, dilata o teu coração para compreender as coisas de um modo diferente. A ira parece que vai escurecer tudo à sua frente, de modo que você só vai conseguir enxergar a coisa daquele modo ali. Você tem que agir, você tem que quebrar tudo, você tem que... Né? E o perdão, a possibilidade de perdoar, quando você já parte do princípio de que eu tenho que perdoar, aquilo parece que dá um bloqueio na raiva, né? E você começa a enxergar a situação como ela verdadeiramente é. São Francisco de Sales dizia assim, eu nunca me deixei conduzir pela ira, sem que logo me tenha arrependido. Olha só, né? Eu nunca me deixei conduzir pela ira, sem que logo me tenha arrependido. E vocês sabem que São Francisco de Sales era um santo assim, um colérico daqueles, né, que tinha muita raiva, muita raiva. Conta-se até que ele, na escrivaninha dele, ele quando sentia raiva, para conter a sua raiva, ele ficava assim, debaixo da mesa, riscando tudo debaixo, de tanta raiva que ele tinha, né? Porque ele tinha que conter aquilo. E depois de tanto exercitar a sua ira, ele se tornou o santo da mansidão, o santo da paciência. Escreveu o Tratado da Paciência, tantas coisas ele escreveu sobre a paciência. Entenderam? Então é você saber domar, saber se controlar, tirar a viseira que está te prendendo somente para aquilo e abrir os horizontes, ampliar os horizontes, né? Santo Tomás de Aquino fala assim também, olha. O princípio da ira é o obstáculo entre aquele que deseja e o objeto desejado. Vou ler de novo para vocês entenderem. O princípio da ira é o obstáculo entre aquele que deseja
e o objeto desejado. Ou seja, a ira está no meio entre eu e entre você. É o grande obstáculo que me impede de chegar até o objeto desejado, né? Por exemplo, né? Roubar o dinheiro de uma pessoa, né? É um exemplo assim bem categórico, né? Roubar um ladrão, uma pessoa que rouba o dinheiro de outra pessoa, né? O objeto desejado pelo ladrão era o dinheiro, que se tornou para a vítima um bem grande, um bem desejado. É dele, né? Ou seja, qual que era o objeto da ira dos dois? O dinheiro. O ladrão, né? Que vai lá e rouba o dinheiro e que aquele dinheiro acaba se tornando um objeto muito desejado pelo dono do dinheiro, porque ele já estava ali, não estava desejando o dinheiro porque ele já tinha. Era dele. A partir do momento que tirou dele, aquele objeto se tornou desejado. E isso fez com que o dono do dinheiro, a vítima, ficasse irado, porque a outra pessoa roubou o dinheiro. E o outro ficasse irado, porque justamente a vítima tentou tirar do ladrão o dinheiro que lhe pertence, né? Então, esse objeto desejado acaba se tornando um alvo, né, para que a ira se manifeste. Tudo por causa de um objeto, por causa de algo que está ali no centro e que você tem como objetivo. É igual, por exemplo, uma pessoa da rua que bate no teu filho, você é mãe, né? Qual que é o objeto desejado? É o teu filho. A pessoa tinha o objeto do teu filho como um objeto para descontar toda a raiva que tinha dele. E a mãe acaba tendo aquela ira porque é o filho, né? O filho já é dela, já estava ali com ela. Só que a partir do momento que acaba afrontando a autoridade da mãe e ofendendo o filho, então a mãe acaba sentindo ira da pessoa porque ofendeu o objeto desejado. Então, tudo é questão assim, qual que é o meu objeto desejado? Qual que é o meu bem maior? Entende? Então, para curar a ira, meus irmãos, você precisa começar a ter desejos maiores. Você precisa focar em um bem supremo. Qual que é o teu maior desejo? Qual que é o teu maior tesouro? Mesmo que venha um ladrão e roube teu dinheiro, mesmo que venha uma pessoa, sei lá, e roube a tua casa, roube as tuas ideias, roube qualquer coisa, te tire a dignidade, te humilhe em público, te envergonhe. Qual que é o teu bem maior? Se o teu bem maior for Deus e o céu e o paraíso, nada disso vai te causar ira. Pode até gerar dentro de ti um sentimento ruim, mas de imediato você já transpassa aquele obstáculo e consegue vencer todos os obstáculos e consegue alcançar o bem supremo que você tanto deseja. Porque nada nessa terra vai ser um bem para você. O bem supremo da tua vida vai ser o céu. E o céu está acima de tudo. O céu está acima de tudo. E quando uma pessoa luta para ter o céu também, você não está roubando o céu de você. Você está conquistando o mesmo bem que a pessoa deseja. Olha que bonito, né? Está conquistando o mesmo bem que o outro deseja. Você vai querer que o céu é muito grande, você vai querer que todo mundo alcance o céu. Então, se você tem que ter raiva de alguém, é daquele que te rouba o céu, que é o demônio, que é o mundo, que é a carne. É uma ira que você tem que lutar para que não te roube o céu. O pecado é algo que te rouba o teu bem supremo. Por que ter ira do teu irmão que te tira um bem e não ter ira do pecado que te tira Deus, que te tira o céu, que te rouba a graça de Deus? Por quê? É uma coisa que a gente tem que se questionar, né? Puxa vida, você está com raiva do teu pai, da tua mãe, do teu filho, enfim, de qualquer um, do vizinho, porque aquela pessoa fez determinada coisa que te ofendeu, que te tirou algo, que te colocou algo na tua vida, mas continua caindo nos mesmos pecados, nos mesmos vícios, nos mesmos erros, e você não tem raiva do pecado? Não tem ira do demônio? Essa ira tem que ser colocada para lutar contra o pecado, para lutar contra o demônio. Utiliza essa energia da ira. Se tem muita ira, então utiliza toda essa energia para buscar a santidade, para vencer as tentações, para fazer a caridade, para pregar o amor. A ira nunca deve ser um instrumento de perdição para você. E ela não deve ser sempre usada também, não.
A energia dela deve ser sempre usada, mas jamais se transformar em ódio, se converter em ódio, essas realidades assim, né? Um exemplo muito concreto, por exemplo, você está indo a caminho de um compromisso, do teu trabalho, e de repente chega e tem um engarrafamento no meio do caminho, o que você vai fazer? Vai ficar com ira do engarrafamento? Vai começar a xingar as pessoas que estão do lado? Ué, por que não se conformar com o atraso? Se não vai resolver? Xingar vai resolver alguma coisa? Ofender o outro vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver nada. Qual que é o teu bem maior? É o céu, o paraíso. Então, já se conforma com o atraso, já se programa para pedir perdão, porque as pessoas, tem gente te esperando lá, né? E se prepara para, de alguma forma, remediar aquele atraso. E faz o propósito de não atrasar mais. Reconhece a tua culpa também, se foi a tua culpa, e procura se corrigir. Seja simples. Os irados são pessoas que não são simples, porque sempre procuram um culpado. Sempre procura alguém para jogar a culpa. Sempre fica ali naquele sentimento de vai e volta, passa a raiva, daqui a pouco volta de novo. Para quê? Isso resolve alguma coisa? Não resolve. Então vamos pedir a graça ao Senhor da paciência, da mansidão, pedir para que o coração de Jesus manso e humilde possa fazer desse meu coração, do teu coração, um coração também manso e humilde, assim como é o coração dele, tá bom? É isso que eu queria conversar com vocês sobre o dia de hoje. Espero que tenha servido não só esse programa, mas todos os 7, né? Na verdade, 8 programas, porque tem um que começa antes dos 7 pecados capitais, né? Então você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu te aconselho a assistir todos os outros. Então compartilhe a gente. Vamos fazer com que todo mundo faça esse exame de consciência. Eu creio que dá para fazer uma boa confissão depois disso, né? No próximo programa, nós iremos com certeza falar sobre um tema muito legal. Eu não vou contar agora, vou contar no meio da semana para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, né? Mas no próximo programa já teremos um novo cenário, um novo design que a Giovana já está preparando aí, um novo formato, vai ser bem legal também, tá bom? Mas só digo uma coisa para vocês, se vocês ficarem um pouquinho aflitos por causa desses pecados, vocês vão descobrir o grande segredo para vencer tudo isso, né? É um segredo que já foi revelado há muito tempo, mas que eu vou trazer para vocês, né, já mastigadinho por tantos santos, tá bom? Antes de nós entrarmos nas meditações do Diário de Santa Faustina, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso novo companheiro do programa Entretenimento Espiritual, o venerável Fulton Sheen, né? Eu falei para quem fabricou essa imagem que eu iria falar no programa, né? O Santo Print lá no Instagram. Então vocês pesquisam lá no Instagram Santo Print, né? É algo que eles fazem as coisas bem legais ali, as imagens dos santos, né? E aqui, né, está um dos trabalhos deles, tá bom? Então, não deixa de compartilhar esse vídeo. Fiquemos agora Gotas de Misericórdia, meditações do Diário de Santa Faustina Kowalska. Bom, já que a solução para vencer a ira é a virtude da paciência, né, que de alguma forma acaba alimentando dentro de nós o perdão, vamos ver o que Santa Faustina vai falar também, então, sobre essa virtude, tá bom? Então peço que vocês abram o Diário de Santa Faustina, número 920, Diário número 920. E ela escreve assim: está aqui conosco uma pessoa que outrora foi nossa educanda. Obviamente, põe à prova a minha paciência, vindo visitar-me várias vezes ao dia. Depois de cada visita fico cansada, mas reconheço que nosso Senhor me enviou essa alma. Que em tudo sejais louvado, ó Senhor. A paciência dá glória a Deus. Ó, como são pobres as almas. E isso ela escreve, ela fala de um exemplo próprio, né? Uma das educandas acaba visitando Santa Faustina várias vezes, indo falar com ela várias vezes, e acredito que seja aquela pessoa que geralmente fica falando, e você é obrigado a dar uma atenção muito especial, né? E isso ela fala, como me cansa, né? Eu fico cansada, mas reconheço que nosso Senhor me enviou essa alma. Viram a visão? Se a gente começar a perceber que as pessoas vêm ao nosso encontro porque foram enviadas de Deus e não enviadas do demônio, mas enviadas de Deus para, de alguma forma, nos provar, né?
provar a nossa paciência, provar a nossa humildade, provar a nossa virtude da oração também, a nossa confiança em Deus. Se a gente reconhecer que Deus nos envia essas pessoas e termos essa visão, olha como muda. Tem um aspecto mais espiritual, né? As coisas que acontecem na nossa vida, né? E ela diz assim, que em tudo sejais louvado ao Senhor, em tudo, até mesmo nesses momentos de contrariedade, de cansaço. E a paciência é algo muito falado por Santa Faustina, tem muitos números no diário, né, que fala. E ela termina assim, a paciência dá glória a Deus, ó, como são pobres as almas. E é por isso que a paciência dá glórias a Deus, porque de alguma forma você reconhece que o outro precisa de Deus. E você é um pobre instrumento de Deus que tem que transmitir Deus para aquelas pessoas. Então o mínimo que você pode fazer é, ao menos, escutar. Escuta as pessoas, esteja ali e seja Deus na vida daquelas pessoas. Geralmente as pessoas agitadas, que ficam ali incomodando, são pessoas que talvez não procuram muito a Deus, que não estão diante de Deus ali constantemente, procurando em Deus o seu refúgio e acabam procurando nas criaturas. Então você tem que ser Deus, não você propriamente, mas ser o canal de Deus na vida dessas pessoas para que elas mudem devagarzinho a sua conduta e comecem a procurar em Deus o seu refúgio em todos os lugares. Seja no ambiente de trabalho, que você pode ter aquelas pessoas que são meio estressadas ou meio antipáticas, fofoqueiras, enfim, qualquer coisa, no colégio, na rua, entre os seus familiares, parentes, até às vezes dentro da tua própria casa ali, tem pessoas assim e você tem que saber, Deus me enviou essas pessoas para me exercitar na sua graça, para me santificar. E claro, sempre procurar o que há de bom nos outros e não o que há de mal. Os defeitos são detalhes que tem na vida dos outros. Você pode falar, padre, mas tem gente que parece que tem muitos detalhes de defeitos, né? Parece que as qualidades são detalhes dos detalhes, estão ali bem escondidos, mas será? Então deveria ter sido já exterminado da face da terra, né? Mas Deus não faz, né? Deus não faz. O sol nasce para os bons e para os maus, vai dizer a Sagrada Escritura. Então a gente tem que sempre saber que Deus te olha e Deus também olha aquela pessoa. Deus te ama, Deus também ama aquela pessoa. Então não se irrite, não perca a graça de Deus por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. Que a graça de Deus seja um instrumento utilizado por Ele para que você consiga crescer cada vez mais e se tornar um grande santo, tá bom? Então, é isso que a gente gostaria de passar para vocês nessa série de 7 pecados capitais que se encerra hoje. Te convido novamente, semana que vem nós teremos um programa muito especial onde a gente vai falar do grande segredo para conseguir, então, vencer todos os pecados capitais. Já imaginou você ter um único segredo que já foi revelado, mas que eu vou trazer aqui no programa para você que não sabe ainda, eu vou trazer e vou explicar como viver dessa forma. E vamos caminhar juntos, né? Vamos caminhar juntos para sermos santos juntos, tá bom? E é isso. Novamente, te peço para você curtir esse vídeo, então dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário lá na caixinha de comentários, mas também se inscreva no nosso canal, ative o sininho e assim você ajuda o nosso canal também a se desenvolver aos poucos, tá bom? Seja um evangelizador, tá bom? Junto comigo. Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda a cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.